Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje bem especial. A gente está aqui no SBT para mostrar um pouquinho dos bastidores do SBT Notícias, o jornal que vai ao ar às madrugadas do SBT. A gente vai contar um pouquinho dos bastidores e fazer uma entrevista exclusiva com a Karen Bravo, uma das âncoras aqui do telejornal. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira, vida pessoal, sobre alguns conselhos para quem quer fazer jornalismo, para quem gosta de televisão. É um vídeo bem bacana de bastidores, eu espero que vocês curtam. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir o meu canal, de se inscrever aqui embaixo, dê o seu like e dê sugestões, críticas, elogios para a gente fazer mais vídeos bacanas por aqui. Bom pessoal, e aqui é o camarim do jornalismo do SBT e a gente agora vai conversar com a Karen Bravo. Vamos lá? Licença! Oi! Oi, tudo bem, Karen? Tudo bem? Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Tudo bem? Segunda casa, sua né? segunda casa. Às vezes passo mais tempo aqui do que na minha própria casa. E passa mais tempo aqui do que com os próprios filhos. Como que tá sendo o retorno agora? Ai, tá ótimo, né? Voltei faz um mês, muito feliz, já tava com saudade. Eu acho que a gente fica num misto, né? Uma coisa de deixar os filhos e vir trabalhar. Mas eu acho que eu consigo conciliar isso muito bem e me faz bem também. E no tempo que você ficou de licença, deu saudade do trabalho? Deu, sempre dá. As pessoas falam, nossa, você tem saudade? Eu sinto muita saudade. Eu gosto muito de trabalhar e gosto do que eu faço. Então acho que esse é o segredo também, né? Sim, tem que ser apaixonado pelo que faz. Então assim, é gostoso estar em casa, mas também é muito bom voltar. E a Rafa fez quantos meses? 4 meses vai fazer. Vai fazer? Amanhã. Amanhã. É. Então a Karen voltou semana passada, semana retrasada, Não, né? dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro Voltei. voltou para SBT Notícias, segunda a sexta. Isso. Seu horário começa a 1h. Então, 1h30, 1h40. Varia muito do de varia noite. muito. A gente depende do horário da entrega do de noite. Aí a gente fica sabendo do nosso horário. Entendi. E assim, ele vai ter. Tem dia que é 1h40, tem dia que entra às 2h. Tem dia que chega às 2h30. Então vai muito do que tá dentro da programação Isso. antes. Então a gente às vezes fica 1h30 no ar, às vezes fica 1h15, às vezes fica 1h, depende do horário que a gente entra. Então é um jornal assim, flexível, ele tem hora para acabar, que é às 6 da manhã em ponto. Mas ele não tem um horário certo para começar. Isso. Então vocês vão adaptando o jornal para começar. E aí a gente vai conhecer um pouquinho dos bastidores do jornal hoje. Esse aqui é meu cantinho, o camarim. Vamos mostrar um pouquinho do camarim. Onde eu descanso, você descansa aqui. onde eu me arrumo, né? Porque a gente passa muitas horas aqui. E aqui vocês dividem o camarim entre as apresentadoras do SBT Notícias. Do jornalismo. Do jornalismo na verdade, em geral. Então, é SBT Brasil e do SBT Então, Notícias. por exemplo, final de semana, quando você vem para SBT Brasil, aqui fica sempre aqui, é a sua casa. Aqui é a minha casa. Aqui você tem liberdade Minha, para da ficar. Raquel Sherazade, da Analice Nicolau, a gente fica aqui. Então aqui é o cantinho. Então vamos agora na redação? Vamos, então, vem cá, vamos conhecer. Vamos conhecer. E aqui por CTV é constante mudança, né? O cenário muda, as posições mudam, né? Isso, aqui você vê, tem o pessoal que está recebendo as gerações de fora de São Paulo. Então, assim, as praças do Rio de Janeiro, de outros estados, mandam aqui para São Paulo, né? Recebem. Aqui ficam os editores de texto do programa do Cabrini, por exemplo. Essa área aqui da área do Cabrini. O programa dele. Ali são os editores de imagem. Então, assim, depois que a gente escreve o texto, grava o texto, o editor de texto senta junto com o editor de imagem, seleciona as imagens e cobre as imagens que vão pro ar. Então, dali sai a reportagem fechadinha, ou VT, que eles estiverem editando, sai fechadinha. Aqui fica o pessoal ali do suporte, aqui o pessoal da informática, né? Na verdade, precisa ter um suporte o tempo todo, né? O tempo todo, porque imagina, você tem um problema, cai o sinal. Ainda mais que você está trabalhando ao vivo, né? Sim, já aconteceu, de eu ficar sem TP o jornal inteiro, então o pessoal da informática está aí para correr, resolver o problema. E quando você se acostumou a fazer o ao vivo, sabe? A não ter mais medo de... Então, eu sempre fiz ao vivo e eu gosto de fazer ao vivo. Já fiz alguma coisa gravada, mas eu não gosto. Entendi. Eu acho que ao vivo o dinamismo é maior, o dinamismo é maior. Se acontece você tem medo alguma coisa, de errar ou de falar alguma coisa? Acho que no início da carreira, né, já aconteceu de cometer um erro no desenvoltura também e até de não ter experiência, né? Então hoje, por exemplo, se eu cometo um erro, imediatamente eu já corrijo, já tenho essa segurança de corrigir. Ou se a gente não nota que errou, quando volta da matéria e a gente notou o erro, eu falo, olha, eu gostaria de reiterar tal informação, fazer uma correção. Então assim, isso é muito normal, né? Ao vivo. E dentro do jornal ao vivo você tem essa liberdade, você não está presa só no TP. Você pode... A gente inclusive faz muitos capos, né?
A gente segue o TP, é o claro. O capa, assim, é o capa, né? A linguagem jornalística. É só para o pessoal entender. É um improviso, um complemento. Então, de repente, eu assisti a matéria no ar, vi que faltou uma informação, ou chegou uma informação de última hora, ou uma coisa pessoal que eu acho que caiba comentar ali no momento. Entendi. Então, assim, alguma sensação que eu tive assistindo, você pode expressar. A minha opinião, posso expressar. Isso aqui é o pessoal gritando gol, tá? Tá tendo jogo, então assim, as pessoas trabalham, mas também assistem o jogo. Então, assim, é uma coisa assim, eu acho que o SBT nos dá essa liberdade. Entendi. Né? De você colocar um pouquinho da sua cara, do seu jeito no ar. E o jornalismo do SBT, ele é aquele jornalismo que ele traz um pouco mais a linguagem do povo, né? Sim, eu acho que a gente tem uma linguagem mais informal, sabe? Para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Para as pessoas entenderem, a gente tenta destrinchar. Porque o que a gente tenta destrinchar a notícia de uma forma que fique clara para todo mundo, né? Nem porque todo mundo também não adianta falar de economia de uma forma muito difícil. Sim, porque as pessoas não vão entender. Você tem que explicar, então acho que a gente faz bem esse papel, a política também a gente tenta fazer da mesma forma, a gente tem muita notícia policial, a gente tem de tudo. Acho assim, o SBT Notícias é um jornal, por ser maior, então ele é como um canal de notícias, né? Porque ele durante a madrugada ele não Isso. para. Se acontece alguma coisa, não para. É produção full time. Acaba tudo e vai para o que está acontecendo no momento. Isso, exatamente. A gente tem link, então a gente tem um repórter da madrugada que fica nas ruas. Então assim, o que acontece? A gente vem com ele, entra e ele entra a madrugada inteira. Ele está aqui full time, a madrugada fica à disposição. Para entrar ao vivo a hora que for. Então às vezes ele entra comigo no início do jornal com uma notícia quente e eu falo, olha Marcelo Bittencourt, que é o nosso repórter. Se acontecer qualquer coisa, você me chama e a gente volta com você. Pra gente ter esse espaço, porque como a gente tem um período longo, diferente do SBT Brasil, que tem 45 minutos. Que já é um jornal planejado. Ele é mais enxuto, então assim, os VTs são menores, né? Um jornal mais planejado, porque ele tem um tempo certo de início, de fim. O nosso, se eu tiver que esticar um pouquinho, eu posso. Você já tem um planejamento, mas na hora nunca sabe se é o que vai... E às vezes, por exemplo, no dia da enchente no Rio, né? Que a gente teve aquela... que o Rio entrou em estágio de crise. A gente prolongou, né? Eu entrei várias vezes com os repórteres, às vezes uma cena que ele pegou ali na hora, a gente voltava com ele. Então assim, eu fiquei um tempão no ar. Assim, mais maleável. Esse tempo de ficar muito tempo no ar, por exemplo, se você está numa cobertura. Eu acho que no calor da emoção a gente nem percebe quanto tempo está durando. Não sente. E a gente quer, né? Jornalista que é jornalista, a gente gosta de dar o fundo. Então a gente fica empolgado quando tem um jornal quente. E às vezes você não quer nem que outra pessoa entre, você quer continuar. Eu sou bem egoísta, viu? Eu adoro pegar nesse todo o tempo, entre Band, SBT, que notícia te marcou assim, muito? Foi... Olha, eu acho que é a notícia que de peso, claro, mas me marcou por estar no início da carreira e ter abraçado isso, que eu achei um tema muito importante, que foi a morte de João Paulo II. Então, assim, eu entrei no ar ao vivo dando essa notícia, fui uma das primeiras, acho que a Globo entrou, logo em seguida eu entrei, eu estava na Band, era com Carlos Nascimento. Então, acho que foi a primeira notícia importante da minha carreira. Que você teve que eu tive que dar, e assim, ao vivo. eu tive que fazer todo o material, que eu estava no Inter na época, então assim, eu que fiz um especial da morte do Papa, então acho que foi a primeira grande cobertura. Aí a entrevista com os candidatos à presidência, a guerra do Iraque, que também foi super importante. E aqui no SBT marcou bastante também as entrevistas, né? As entrevistas, que foi todas as eleições eu acabei fazendo, né? Participei das sabatinas, das entrevistas na bancada, então foi uma coisa que marcou. Mas aqui eu falo que eu faço desde política até o Carnaval de Salvador. Exato. Né? Então, você assim, é versátil. Eu sou bem versátil. Previsão do tempo, Salvador, política. E o bacana é que você quebrou aquilo do ser a garota do tempo, né? Ah, é. Porque você começou na Band, no vídeo, como a garota do tempo. E fui contratada para ser editora do clima, inclusive, no SBT. Você entrou para ser editora de clima. Editora de clima e apresentadora do tempo. E aí eu fiz um teste para a bancada, porque o Silvio queria uma mulher com o Carlos Nascimento, outras pessoas fizeram, mas o Silvio me escolheu. E eu acabei assumindo a bancada. Então eu acabei abraçando outros temas, não deixei a previsão, fazia as duas coisas, a bancada e a previsão. Ô Kai, o que você vai fazer agora? Agora, eu recebi esses textos, eu vou gravar. Então a gente entra na cabine de off, que a gente chama, isso aqui é o off. Então assim, isso aqui é a parte que eu faço ao vivo, que a gente chama de cabeça, okay, tá? Pra gente dar informação. É o que você chama que eu chamo ao vivo. Aí esse texto a gente grava na cabine, essa gravação que chama-se off, vai pra ilha de edição para poder cobrir com imagens. Com as imagens do com as pessoal, imagens você mostrou que eu mostrei ali. Sim. Então isso é o que a gente faz. Agora a gente entra aqui, vou mostrar pra vocês a cabine de off. Vou gravar
esse texto, ela salva, envia para a ilha de edição, daí vai cobrir com imagem. E você grava mais de uma vez ou geralmente você já acostumou tanto que você... Depende, às vezes a gente comete um errinho ou outro e regrava, é muito comum, né? Porque a gente tem que gravar com a entonação certa, pontuação, às vezes uma palavra que a gente acaba não entendendo ou quer mudar, então acontece de... Às vezes vai de primeira e às vezes dá uma regravada. Mas tem alguma palavra mais difícil, né? Isso. Então fica à vontade para Tá gravar. bom, vou gravar. A gente acompanhou que você estava ali um pouquinho trabalhando e aí você tem um tempinho agora para poder descansar um pouquinho antes do jornal. Como que é essa rotina? Então, agora assim, o que eu gosto de deixar o espelho liberado, escrever as passagens, a escalada, tudo bonitinho. Aí, a hora que eu libero, eu coloco as aprovações, a editora-chefe, que é a Tatiana Mocelin, vai ver o que eu escrevi, ela pode alterar ou não, a gente às vezes conversa, vamos trocar, melhor assim. Ela vai lá e aprova. Então tem a minha aprovação e depois a aprovação dela. Então você como editora aprova o texto e vem uma editora-chefe e dá o aval se vai pro ar ou não, ou se muda algo ou não. Uma coisa que a gente sentar juntas ali, né? Lado a lado. Então a gente conversa, né? Às vezes ela pede uma opinião, eu dou uma opinião, a gente sempre tem um consenso, sim, mas ela tem a responsabilidade de ler todos os textos e aprovar, dar a aprovação final. E assim, eu recebi muitas perguntas. Ai meu Deus, isso que dá medo. Muitas perguntas. Mas na verdade a maioria das pessoas perguntam porque justamente o fato de você ser mãe, você já está na sua segunda filha, né? Agora uma menina, de como isso tem impactado a sua vida. Então você tem uma central de fãs, né? Eu tenho. No Instagram e... aliás, eu até vou falar dela, porque é a Alexandra. Essa menina é muito dedicada, ela me acompanha, né? Desde a Band, assim, há muito tempo. E ela segue, assim, tudo. Ela é extremamente fiel e dedicada. Queria dar um prêmio pra ela, porque assim, ela fica todos os dias acordada. É a fã do ano ali, ó. Olha, a Alexandra, um beijo pra ela. Um beijo ela pra ela. É de Santa Catarina. E ela te conhece? Conhece, ela fez jornalismo por minha causa, ela veio pra me conhecer aqui no SBT. Tá brincando? De tanto a gente conversar, de tanto ela me seguir, realmente ela falou, posso te conhecer? Eu falei, claro. Então ela veio pra cá. E aí eu mostrei pra ela resolveu fazer jornalismo por minha causa, então ela é formada em jornalismo, escreve super bem. E ela criou um perfil, um fã-clube, que ela tem há muito tempo e alimenta esse fã-clube. E acabaram com o perfil dela. Porque tudo que tem o meu nome, como a minha conta é verificada, outras contas que usam, por exemplo, pra evitar que usem o meu nome, que pode ser um fake, aí eles tiraram do ar, mas ela não era um fake, ela era um fã-clube. Então ela criou outro agora, Central de Fãs então KB. Ela acabou perdendo. Acabou perdendo a conta. Poxa. E muita coisa que ela tinha, mas acho que ela tem tudo guardado lá nos arquivos, tá? E então, pra assim, você, como que é essa sensação de ser inspiração para pessoas então, a fazerem jornalismo, a querer entrar na profissão por sua causa, né? Eu fico muito feliz, né? Muito honrada, assim, de despertar isso nas pessoas, porque eu acho que isso é sinal que eu passo a minha paixão pelo jornalismo, pela minha profissão. Porque assim, você se espelhou em alguém para começar também. Sim, então, com certeza. Assim, vai evoluindo. Então os jornalistas de hoje já são os espelhos para os jornalistas que vão vir no futuro, né? Isso, então eu fico muito feliz, assim, as pessoas vêm me perguntar, tem dúvidas. Então tem gente que conversa comigo e fala, olha, é isso que eu quero fazer. Tem gente que conversa comigo e fala, putz, não é bem por aí. Né? E você faz questão de responder pessoalmente ou alguém responde? Então, eu tenho uma assessoria que responde, algumas coisas responde, outras coisas eu dou conta. As coisas mais legais, assim, quando a assessoria percebe que a pessoa é muito assídua ou faz perguntas super pertinentes, então me passam, Karen, olha, tem essa pergunta, você quer responder? Eu respondo. Então, o que eu consigo abraçar, eu respondo. O que não, eu delego para assessoria. E o seu Instagram, você é sempre muito ativa nele. Então, sou sempre você está online. Então, isso, porque as pessoas... você mesma que está postando ali. Sim, sou eu que estou postando. Às vezes, as DMs não sou eu que respondo, né? Porque tem uma grande quantidade de mensagens. Mas, assim, os posts sou eu que faço. E eu acho que, assim, as pessoas me pedem. Cara, eu quero saber o que você faz quando você está fora da televisão. Elas querem acompanhar a minha vida pessoal, além do trabalho. Porque antigamente as pessoas elas achavam que o jornalista só aparecia na hora do jornal e desaparecia, né? Que aparecia, não trabalhava. Então eu acho legal mostrar que a gente vem, gravar chamada, mostrar os bastidores, que é o que você está fazendo hoje. Mostrar quem é a Karen fora da televisão, o que eu gosto de fazer. Então o que eu acho que é bacana dividir com as pessoas, eu vou dividir. Que é um ser humano, né? Claro, que é carinhoso como todo mundo, somos todos iguais, né? Então, eu acho legal as pessoas saberem o que eu faço, o que eu gosto, quem gosta da minha carreira e gosta de mim. Bom, teve uma notícia triste semana passada, né?
Boechat. Do Boechat, sim. Foi uma perda muito grande pro jornalismo, né? Foi pro jornalismo. E acho que pra você também, porque ele te marcou também, né? Sim. Você dividiu bancada com ele. Isso, eu estreiei na bancada do Jornal da Band com ele. E conta como que era um pouquinho assim dele. O Boechat, ele era assim, uma figura ótima, acho que um dos maiores jornalistas do nosso país, a gente ficou órfão mesmo. Ele era extremamente interessado, dedicado, ele era preocupado com o público, então assim, ele queria, a pessoa vai entender, a pessoa que está em casa vai entender, a gente tem que dar a melhor notícia, assim, a notícia destrinchada, para que a pessoa consiga entender, para que seja acessível a todos. Então assim, ele tinha preocupação em apurar a notícia de verdade, ligar para as fontes, então ele era uma pessoa que tinha muitas fontes. Ele chegava cedo para fazer a rádio, então, o jornalzinho. Eu não consigo entender como ele dava conta, assim, de manhã, 7 horas da manhã, no Band News FM, 7 horas da noite no Jornal da Band. Ele ia para casa? Ele ia para casa, então ele chegava cedinho na redação, com um monte de jornal, um bloquinho de anotações, então a gente via ele sentadinho lá, olhando os jornais. Aquilo que ele ficava sentado no chão era verdade mesmo, acontecia. Acontecia. Então na época que eu estava na Band, eu já vi o Boechat fazendo isso. Ele chegava cedinho, sentava para fazer as anotações, ia para a rádio. Depois que ele apresentava a rádio, ele ia embora. Ele tinha um momento dele de descanso e aí ele voltava à tarde. E por opção dele, por opção dele. Sim, ele gostava de fazer rádio. Fazer a rádio e a TV. Eu acho que ele é uma figura boa, era uma figura boa tanto na televisão como na rádio, mas eu acho que o boom do Boechat, ao meu ver, foi na rádio, né? Porque ali a rádio é diferente, né? A pessoa consegue ter mais liberdade, né? Você tem mais liberdade, você tem mais tempo. Então assim, ele colocava a opinião dele, o pensamento dele. E eu acho que isso fazia com que as pessoas entendessem mais a notícia, conhecessem quem era o Boechat. E o Boechat era realmente aquilo que ele era na rádio e aquilo que ele era na TV, um cara brincalhão, exigente. Então ele era exigente, ele era bravo, ele dava bronca na equipe, porque ele cobrava, porque ele queria o melhor, pelo bem das pessoas mesmo, sabe? Então ele era um professor. Eu falo que quem não nos cobra, não nos ensina. Entendi. Então assim, ele cobrava e ensinou muita gente, ele era querido por todos. Então assim, ele esbravejava e saía do jornal fazendo piada. Era aquela referência pra todo mundo e pra você, né? Pra mim, com Porque certeza. Também você ali era nova, eu estreiei na bancada, ele era um gigante. Imagina você começando e já vai dividir a bancada com um gigante, um gigante, né? Então assim, era um dos meus ídolos, né? Assim, e hoje você tem aqui contigo no SBT o Carlos Nascimento, que é a mesma coisa, né? Eu falo que eu fui abençoada, né? Porque assim, eu tive grandes parceiros, né? Eu tive o Carlos Nascimento, eu tive o Boechat, eu tive o Hermano Henning. Então assim, eu tive sorte de ter pessoas fortes, tive o Fernando Vieira de Mello. E de pessoas que participaram de coberturas assim que não dá pra acreditar, né? E eles me chamavam, olha cara, tá vendo esse texto aqui? Você podia ter escrito de tal forma. Então eles faziam correções, davam sugestões. Então isso me fez crescer profissionalmente, né? E é engraçado que o pessoal que estava naquela época na Band, hoje muitos estão aqui. Então, da sua época, o Nascimento está aqui, o Cabrini está aqui. Então acabou que todo mundo se conhece, eu falo que a TV é um mundo muito pequeno. A gente roda. Então assim, são poucas emissoras que a gente tem no país. E a gente se encontra mesmo, então assim, por aqui já passou muita gente das outras emissoras que eu já conhecia na Band, gente que saiu daqui pra Record, encontrou com amigos que também foram pra lá, então assim, é um mundo pequeno, eu falo, uma bolha, e a gente se conhece mesmo. E a tendência do jornalismo no SBT é crescer. É crescer, eu acho que o Silvio investiu nessa história do jornalismo ao vivo durante a madrugada, isso cresceu, isso fez com que outras emissoras se mexessem para aumentar a programação de jornalismo, porque a gente acaba ficando às vezes em primeiro lugar na madrugada, né? Então assim, eu acho que isso mobilizou outras emissoras a investir mais também no jornalismo. Eu acho que o Silvio pegou o gosto pelo jornalismo, ele viu que dá resultado. Porque é uma necessidade, né? Assim, né? Hoje em dia a criança assiste o telejornal, o idoso não tem faixa etária, né? Não tem classe social. Exato, então por isso jornal, também né? que a forma com que vocês apresentam, com que vocês escrevem é justamente para que todos entendam. Isso, não é segmentado para um executivo ou para uma dona de casa, é para todo mundo ter a mesmo tipo de entendimento. Então, eu acho que ele investiu, ainda pretendem investir mais, então eu acho assim, é uma equipe muito engajada, muito guerreira, sabe? A equipe do meu jornal é uma equipe às vezes até um pouco mais enxuta, até pelo horário, tudo, mas assim... Mas todo mundo faz muito, Todo mundo faz muito, E você divide bancada, assim, regressa a bancada com quem agora, na madrugada, hoje, nesse Na madrugada, os apresentadores oficiais
Eu começo, né, o SBT Notícias, passo a bola para a Analice Nicolau, a Analice Nicolau passa a bola para o João Fernandes e o João Fernandes passa para o Cassius. O Cassius encerra o SBT Notícias. Às 6 da manhã começa o Primeiro Impacto, que vem o Dudu Camargo e depois o Dudu Camargo entrega para o Marcão do Povo. Mas aí o Primeiro Impacto é outra linha de jornalismo. Já outra equipe. É outra equipe, é outra linguagem, né, mais informal, enfim, é outra linha. O apresentador está em pé, não está numa bancada, então é diferente. Sim. Mas assim, se você olhar, são muitas horas seguidas de jornalismo. E aí, acabando o Primeiro Impacto, o pessoal já começa a se mobilizar para o SBT Brasil. Pro SBT Brasil, aí já tem gente da equipe do SBT Brasil que chega, faz amanhã, faz um pré-espelho pro pessoal que chega à tarde. Então o jornalismo aqui é 24 horas. 24 não horas. Pensa que porque não tem um jornal durante o dia que não tem ninguém. 24 horas tem jornalista na redação. Então aconteceu uma notícia no momento que for, alguém vai entrar no ar. Alguém vai entrar no ar. Claro que a gente tem que pedir a permissão pra grade, mas vai entrar no ar. Tem jornalista, tem. Aí agora, por exemplo, já perto de 1 da manhã, qual é a sua rotina agora? O que você... É ler espelho e gravar off. Então a gente começa a reler, então a gente fica assistindo os jornais, acompanhando as agências de notícias, falando com as praças para ver se aconteceu alguma coisa. Então é um momento de alinhar o jornal. E nesse meio tempo você tem um tempinho para falar com a família, ou para ter um momento de descontração, ou comer alguma coisa? Ou... Às vezes assim, a gente sai para comer, vai tomar um café, o pessoal da equipe diz, agora nunca sai todo mundo junto. Sempre alguém está de plantão ali, né? Sempre alguém fica ali caso aconteça alguma coisa. Mas a gente tem nosso momento de conversar, de dar risada. Às vezes eu quero ficar 15 minutinhos no camarim descansando, ou lendo alguma coisa, ou falando no telefone também dá. Tem dia, claro. Tem dia que a gente não consegue parar. Mas hoje, por exemplo, é um dia mais tranquilo. Então a gente consegue se dividir, né? Eu dei uma acelerada hoje para receber vocês, mas a gente consegue dar uma paradinha. Então vamos lá pro estúdio, vamos começar o jornal, né? Vamos lá, tá na hora, né? Tá na hora que já vamos começar, né? Olá, boa noite. O SBT Notícias está no ar com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou Karim Bravo e conto com a sua companhia nesta madrugada. Veja os destaques de hoje. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pouquinho da minha rotina, do meu trabalho e tudo que vocês conheceram no SBT. Se quiser acompanhar a minha vida pessoal também e todas as postagens que eu faço sobre o meu trabalho, me segue lá no Instagram, @KarimBravo, tá bom? Eu espero por vocês.